Fala galera, começando aqui mais um Rcast, o podcast da Escola Teológica Raízes. Eu sou o professor Thiago e hoje aqui a gente vai dar continuidade num bate-papo muito bacana, muito gostoso, sobre a carta de Paulo a Tito. Estamos aí há mais de 2 meses praticamente estudando versículo a versículo a carta de Paulo a Tito. Tem sido um estudo bem bacana, bem maravilhoso, a gente tem aprendido muito aqui nessa mesa. E se você chegou nesse episódio aí de paraquedas, não sabe o que é a Escola Raiz, o que é o Rcast, né? Então a gente está fazendo esse estudo aí, toda semana sai um episódio novo no nosso canal, com o nosso podcast. E se você não assistiu os episódios anteriores, te aconselho depois desse episódio voltar lá, fazer uma pesquisa e assistir desde o início esse estudo maravilhoso que a gente está fazendo. Beleza? Queria te fazer um pedido também. Esse pedido é importante. Se inscreva no canal, compartilha, comenta, curte, dê um joinha, faça o que tiver que fazer nas redes sociais aí. Segue as nossas redes sociais. Isso faz com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e também mostre esse conteúdo para mais pessoas. Bora lá? Mas antes temos a nossa vinheta maravilhosa. Mais um Rcast no ar, aonde se criam raízes, mas não se cortam as asas. Voltamos então. Eu tô aqui cobrando do Gustavo. Gustavo tá aqui na transmissão. Ele disse: ó, Thiago, vou fazer uma vinheta top pra vocês. Top. Tamo cobrando ele. Me ajude em oração, irmão. Me ajude em oração que não tá fácil. Tá levantando os braços. Mas ele é bom, é um cara bom, Olha a qualidade desse episódio. É ele que tá fazendo tudo. Orem pela vida do Gustavo e pela família dele. Jesus tem sido muito bom com esse rapaz. Ele tem sido uma bênção pra nós. É um cara muito massa, um servo de Jesus. Então vamos lá, galera. Vamos dar continuidade. Mas antes, né, apresentar a mesa, né? Quem são os nossos convidados? Da gente, estamos aí mais uma vez, né? Mais uma vez, eu sou o G. Estamos aí para finalizar a carta de Tito. Hoje a gente finaliza. Né, oh, Jesus. Hoje vai dar boa. Hoje a gente vai finalizar com chave de ouro, com a galera top aí. Eu sou o Marco Antônio, estou aqui com meus irmãos para comentar essa carta maravilhosa, Instruções de Paulo a Tito. Show. Assim como Jesus nos instrui, não somente assuntos espirituais, mas assuntos práticos do cotidiano, onde podemos exalar o perfume de Cristo diante de todos. Amém. Isso aí. E aqui é o Joey. Ô Joel, você que sabe. Vou botar aqui de novo, pessoal. Joey. Joey, mano. Pernambucano. Ai, galera, essa mesa aqui ela é composta pelos professores da nossa escola. A Abba Pai Church tem uma escola teológica chamada Escola Teológica Raízes. A Escola Raízes acontece toda segunda-feira às 19h30 de forma presencial aqui na igreja mesmo. Temos o curso Bem-vindo à Família para quem está iniciando a fé. Temos o curso básico em teologia para quem já concluiu Bem-vindo à Família ou para quem já tem mais experiência também na Bíblia. Temos o curso médio em teologia para quem já é formado no básico em teologia do Raízes. Vamos ter o ano que vem o curso avançado em teologia. Olha aí. Temos aqui também de forma presencial o Teo Kids, que é o curso de teologia infantil da nossa igreja aqui. E também temos o curso Bem-vindo à Família e o básico na forma online. E vamos ter na forma online também o médio no ano que vem. Então fique atento nas nossas redes sociais. Se você não é matriculado na nossa escola, tem interesse, chama a gente no suporte lá pelo Instagram do Raízes. A gente vai te atender com muito carinho, tá bom? Vamos lá então. Hoje nós vamos estudar sobre o capítulo 3, versículos do 8 ao 15. Como o G bem falou, a gente vai encerrar o estudo da carta de Tito hoje. G, dê pra nós. Vamos lá. Versículo 8, né? Em diante. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto
Aquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar a Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providenciei tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte, quanto aos nossos que aprenderam a dedicar-se à palavra de boas obras. A prática de boas A obras. prática de boas obras, a fim de que supram a necessidade diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviem saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. Graças sejam com todos vocês. Top. Maravilha, maravilha. Vamos lá então. Vou começar aqui com uma pergunta na mesa e a gente vai conversando sobre o assunto. O que seria assim, gente? O que significaria na prática a afirmação de que os que creem em Deus se empenhem à prática de boas obras? Como é que esse empenho aqui pode ser observado na nossa vida cotidiana? Acho que um primeiro ponto é essa ideia de perceber o outro, pensar no outro, sabe? Porque assim, o que impede muitas vezes é essa prática de boas obras assim no dia a dia, né? Que a gente é muito focado em nós mesmos, sabe? E de forma prática ser empenhado em boas obras é realmente pensar o melhor pro próximo, fazer o bem pro próximo. E o maior referencial que a gente tem para isso é o próprio Cristo, né? O que ele fez. A própria parábola, quando ele conta ali do bom samaritano, ele pergunta no final quem que foi o próximo, ele fala sobre essa ideia de você querer abençoar e ajudar o próximo. Interessante que ali, quando a gente vê naquela parábola, os que se desviaram daquela pessoa que estava sofrendo à beira do caminho, elas não estavam indo fazer algo errado. Elas estavam no seu caminho, no seu propósito, indo fazer algo certo. Era o levita, o mestre da lei, tudo, eles estavam seguindo o seu caminho. Só que apareceu alguém com a necessidade à margem do caminho que, para eles atender, eles teriam que sair do caminho que eles tinham planejado. E de forma prática, eu diria que boas obras é a gente ser intencional. De forma que a gente vai sacrificar muitas vezes coisas que a gente teria planos, coisas que a gente... Principalmente tempo, né? A gente vai abrir mão de coisas que a gente poderia fazer para nós mesmos, para gastar um tempo ouvindo aquela pessoa, gastar um tempo abençoando aquela pessoa. Seria também eu acho que uma espécie de sair da superficialidade, eu acho. Isso. Também. A intencionalidade tem que ser profunda, né? Irmão, como é que tu tá? Tô bem. Superficial. Né? Quanto tempo... eu sei que uma pessoa tá com necessidade. O que eu deixo lá para aquela pessoa? Né? Eu deixo a superficialidade de um atendimento? Vou atender a pessoa porque eu tenho que atender. Ou não, ou eu... Não, vou parar porque essa é a essência do amor cristão. Né? E além da necessidade dele, é de enxergar de fato que ele é uma pessoa que está necessitando de ajuda. Eu acho que Tiago foi bem claro nisso, né, Tiago? Quando o Tiago escreveu assim, que a fé, ela, sem as obras, ela se torna morta. Vamos comparar mais ou menos isso aí. Que adianta eu ver meu irmão passando fome e o Jesus, traga mantimento para ele, Senhor. E amém, abençoa ele e manda ele embora. Se eu não tiver a capacidade de, vou lá comprar comida e vou dar para ele, né? E se eu só orar, é uma fé. Só que se eu não tiver a prática, ela é morta. E eu acho que isso aí sai desse lugar raso, né? E hoje tá muito assim. Como é que tá, Thiago? Tá tudo bem. E eu me contento com essa resposta. E às vezes tu tá só esperando a outra pergunta. Mas como é que tá mesmo, Thiago? Isso. Pra te esmoronar. Entendeu? E às vezes eu não vou nem querer uma opinião tua sobre o que eu tô passando. Mas só o fato de tu prestar o teu ouvido de uma forma sincera já vai me ajudar um monte. Essa superficialidade é tão comum hoje que
É tanto de quem pergunta, às vezes não tá interessado, pergunta por perguntar, como muitas vezes a gente responde também, tipo, tô mal, mas a gente não responde que tá mal. Não tô bem. Tipo, é no automático, sabe? A gente não para pra realmente dizer assim, tô precisando trocar uma ideia com alguém, tô Ué. mal, tô... Porque tu tava falando, eu imaginei uma cena aqui em milésimo de segundo. Tipo assim, vamos lá, tô no meu dia a dia de trabalho, corrido, né? Corrido, pauleira e tal. Cheio de coisa pra fazer. Daí chega o colega de trabalho que pega 1 hora mais tarde que tu, vamos dizer. Esse cara que vai chegar 1 hora mais tarde vai dizer o quê? Bom dia, tudo bem? Tá ligado? Ou você vai dizer, né? Tudo bem, mas você tá na correria. Tudo bem, Joel? Aí tu diz, não tô. Imagina o bug que dá na mente. Isso. Porque se eu te perguntei tudo bem na superficialidade e na correria do dia a dia, eu espero o que de ti? Tá, tudo bem, bora. Isso. Bora que segue. Agora, se tu disser pra mim que não tá tudo bem, assim, poxa vida, o que o João tá fazendo? O João vai acabar com o meu dia. Tô cheio de coisa pra fazer. E agora? Eu não quero atender ele. Não era pra ter falado isso. E tal, começa meio que uma guerra interior. E acaba, às vezes, até dando uma resposta superficial pra meio que Pra... se sentir bem, dizer, eu ajudei, tipo, não, meu irmão, mas Deus tá cuidando, Deus tá abençoe, Isso. fica em paz, vai dar tudo certo, e segue. Isso aí. Só que isso é mais pra gente ficar assim, não, eu dei uma palavra pra ele, tipo, não foi intencional de É fato, pra né? se isentar do problema, né? É. Se sentir melhor, verdade? Porque hoje a gente não tá, às vezes, pronto pra tirar do nosso tempo pra ver o irmão passando, não tá tudo bem. Aham. Porque, cara, quando o irmão fala que não tá tudo bem, tu vai pensar o quê? Pá, eu vou ter que parar, eu vou ter que sentar, eu vou ter que escutar, eu vou perder tempo. Perder tempo. Eu acho massa também aqui, ó, esta palavra é digna de confiança. E quero que você afirme categoricamente essas coisas. Categoricamente. Ele coloca empenho aqui em a pessoa prestar atenção no que ele está falando, né? Para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Então, tá, tem o crer em Deus, um confessar aqui que eu acredito em Deus. Que daí a gente faz essa... É impossível falar de boas obras e não falar da carta de Tiago, né? Já mencionou ela aqui. Que a fé sem obras ela é morta. E ele também ele traz um exemplo muito interessante, Tiago. Você disse que acredita em Deus? Pois é. O diabo também acredita e, além do mais, treme. Porque ele sabe que, de fato, Deus existe. Então, o fato de crer em Deus aqui, ele só é validado através das boas obras. Através das boas obras. E não sei se é mais ou menos assim, ó. Tu quer ter filhos saudáveis? Ame tua mulher. Tipo, se eu amar minha esposa me amar, os meus filhos vão ser saudáveis. Com certeza. Não é a questão... Não, primeiro eu vou amar meu filho para ele ser saudável. Não, eu tenho que amar a mãe dele e a mãe dele me amar para os meus filhos ser saudáveis. É o quê? Um fator gerador, né? Exato. É o quê? Tu ama Deus? Tu não vai fazer diretamente para Deus. Tu vai provar esse amor em boas obras. Né? Cara... É o que João falou, né? Você diz que ama Deus. Mas peraí, tu não ama o teu próximo? Como tu pode amar alguém que tu não vê e não ama quem tu vê? É incoerente essa... E Paulo também diz na carta, em alguma carta, não lembro qual é a carta agora que ele fala. Ele diz que toda a lei se resume a um único mandamento. Amar o próximo como a si mesmo. Jesus vai falar que era 2, né? Os evangelhos falam que é 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que na carta prática diária de Paulo, de conselho prático diário para a igreja e para a situação da igreja que ele estava enfrentando na época, que serve para nós, ele diz o quê? Não, toda a lei se resume em um único mandamento. Amar o próximo. Então, a gente entende que Deus permitiu-se ser amado no próximo. Isso. E quando eu faço pro meu próximo, eu estou fazendo para Deus. Amarra. É a parábola que Jesus contou no final dos tempos. Os bodes serão separados das ovelhas. E o motivo da separação é o quê? É o que eu fiz e deixei de fazer pro meu próximo. Que Jesus se revela como sendo aquele próximo. Sim. Você não fez para mim. Ô Jesus, opa! Quando que eu não fiz para ti? Se eu soubesse que era tu, eu tinha feito. Pois é, por isso mesmo.
quando deixou de fazer a um pequenino, a um Isso. ser humano, deixou de fazer para um. Jesus se revela ao meu próximo, né? Como tu falou. Uma vez, eu me acordei de manhã, faz tempinho já. Eu assim, Senhor, eu quero te ver hoje. Quero te perceber. Pergunta meia agressiva, quem sabe? Fui trabalhar e daqui a pouco eu tô trabalhando e tô ali e mais ou menos uns 30 metros assim tinha aquelas coisas de lixo, tipo de apartamento assim, que o cara fecha, mas lixo grande. Daqui a pouco eu olho um cara lá mexendo e tô trabalhando. E o cara lá mexendo, tô trabalhando. E tô trabalhando. E eu olho lá, ele lá catando lixo e eu trabalhando. E eu ali no meu mundo, na correria, tal. E daqui a pouco ele percebeu que eu tava olhando pra ele. Daí ele, a hora que ele vai embora, ele passa na frente, assim, no local que eu tava. Ele assim, bah, me desculpa, tá, de mexer no teu lixo. E foi embora. Só que a correria do dia a dia não faz a gente perceber os detalhes. Uhum. Passou mais ou menos 10 minutos depois, eu, sabe quando dá aquele assim, ó, tuque, estralou na minha mente, eu disse, tu não queria ver Deus? Cara, aqui dali pra mim, eu disse, meu Deus, e aí o rapaz foi lá e disse, me desculpa por ter mexido no teu lixo. Meu irmão, então é isso. Quer entender Deus, quer mostrar boas obras, faça ao pequenino. Entendeu? E Deus vai se manifestar, se a gente pensa, Deus vai se manifestar em algo extraordinário. Deus se manifesta no ordinário, nas coisas pequenas, nos detalhezinhos, e Deus se manifesta nessas coisinhas. E a gente quer o quê? Montanha. Não, Deus se manifesta numa brita. Isso. Então, fique atento. Fique atento. Eu passou despercebido e daí eu levei um tapa na cara de Deus. Tanto que Jesus, quando ele... A orientação que ele dá para os discípulos, ele não disse assim, ó, vão fazendo todos os mesmos milagres que eu fiz. Não, o que ele deixou assim, o principal foi ali, ó, faça isso em memória de mim, sabe? Tipo, reparte o pão. É a mesa, sabe? Então, é a mesa compartilhada é o que revela de fato. Tanto que Cristo disse, né? Nisso vão saber que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E quando Paulo coloca ali só um mandamento, resume em um, eu acredito muito que a partir do momento que eu amo o próximo, talvez até mais do que a Deus, eu não estou amando, eu estou idolatrando. Então a única forma de eu amar o próximo verdadeiramente é quando eu amo a Deus acima de tudo. E se eu amo a Deus acima de tudo, eu vou amar tudo que ele criou da forma que ele quer que ame, entendeu? Ou seja, nossos afetos são alinhados a partir do momento que eu amo Deus acima de tudo. Top. E aqui, ó, essa é a segunda vez que essa questão da prática das boas obras é citada. E aqui tem muito mais a ver com o exemplo, né? Exemplo. A gente começa a praticar aquela atitude bíblica, tu contagia teu irmão, tu contagia outro, tu acaba criando uma corrente naquela comunidade. É só lembrarmos dos melhores momentos que a gente teve em Deus, assim, aqueles momentos que tu tava... Não tô falando desviado ou não, mas tem momentos que tu tá mais em Deus. Como o teu ao redor era impactado. As pessoas vinham falar contigo, elas não tinham outro assunto, a não ser o assunto bíblico, porque sabia que tu não falava de outras coisas. Outra coisa também é sobre o amor ao próximo, né, meus irmãos? Como amar ao próximo. Às vezes é uma situação muito difícil. A gente, às vezes, amar uma pessoa que a gente não conhece. Mas uma das maiores expressões de amar ao próximo é no fato seguinte, não está relacionado a tu também estar toda hora convivendo com a pessoa. Está relacionado ao fato que quando acontece uma situação, tu conversa com a pessoa, ó, a palavra de Deus nos ensina isso. Quando tu ensina a palavra de Deus ao próximo, tu tá amando ele. Às vezes parece uma utopia eu amar mais o meu filho, mais a Deus do que o meu próprio filho. Mas sabe, quando eu amo a Deus mais do que o meu próprio filho, quando o meu filho acontece cair em um erro, por exemplo, a minha filha contou uma mentira. Ah, não, é coisinha de criança. Não, eu chamo minha filha, exponho a verdade bíblica pra ela. Eu tô amando mais a Deus do que ela fazendo isso. Se eu digo que é coisinha de criança, aí eu tô amando mais ela do que a Deus. O amor ao próximo bíblico, ele vem atrelado, junto, essa ideia de disciplina, correção, né? Isso. Porque a própria palavra diz que Deus disciplina a quem ele ama. Então, o amor aqui não é uma paixão barata, né? Isso. O amor é eu me preocupo contigo. Eu, de fato, tenho interesse no teu bem.
E nós que carregamos a verdade, se eu tenho interesse no bem do Joel, o que eu tenho que fazer? Transmitir essa verdade para ele. E essa verdade, ela vem carregada de boas obras. E as boas obras não só me atingem as pessoas para quais eu pratiquei as boas obras, que vão ver as minhas boas obras e também vão praticar boas obras. Então é uma situação que vai encharcando, né? Isso. As pessoas, vai molhando as pessoas também. Não fica só em mim, não fica parado em mim. Não, ó, se eu produzir a boa obra, cara, quem me vê praticar a boa obra vai praticar também. E o interessante é que essa boa obra não é necessariamente agradável, né? Não é Não, bajulação. Muitas vezes ela vai ser desagradável Isso. para o bem da pessoa. E o desafio é porque muitas vezes nessa questão da exortação, de corrigir, que a gente precisa fazer isso também, é que às vezes a gente faz por impaciência, sabe? O desafio é esse. A gente não faz na humildade de quem foi alcançado por Cristo, como a gente viu no é tipo episódio assim, anterior. ô Cristo, não aprende, pô. É? Né? É? E a gente acaba de, tipo, fica impaciente, não quer ajudar a pessoa, ou se afasta. Tipo, a gente vai ver aquele caso lá que Paulo fala em Coríntios, que tinha alguém na igreja que estava tendo relações com sua sogra. Madrasta. Com a madrasta, isso. E Paulo orienta assim, ó, entrega a Satanás. Sabe? Mas, tipo, entrega a Satanás não é porque, tipo, vai perder a paciência. Entrega a Satanás para que pelo menos a alma se salve, sabe? Assim, tipo, existe uma preocupação com aquela pessoa. E muitas vezes a gente se afasta de pessoas porque aquela pessoa tá sendo ruim para mim, para quem convive comigo, aquela pessoa. E não pensando no bem do próximo, sabe? Tipo, o que é que deveria fazer a gente de repente afastar alguém? Pro bem daquela pessoa, ela precisa entender a consequência do que ela tá passando e também para proteger às vezes outras pessoas que estão ao nosso redor. Aquela pessoa de repente é uma ameaça para quem convive com a gente. Então, qual que é a ideia? É sempre o bem do outro, de alguma forma, e não a impaciência, não porque aquela pessoa impede meu crescimento, eu não consigo atingir meu potencial porque eu tô cercado de pessoas. Cara, se Cristo pensasse assim, ele não teria escolhido aqueles 12. Isso. Sabe? Então, com certeza, se a gente fosse seguir o conselho que predomina hoje, a gente não faria a mesma escolha que Cristo fez. Uhum. Sabe? Dos 12 para abençoar aqueles 12 ali e ensinar. Ah, não, tem que procurar pessoas capacitadas e tudo mais. Né? Isso por quê? Porque hoje o foco é o crescimento pessoal e próprio e não a boa obra no sentido de o que é que eu posso fazer por aquele que está comigo. Uhum. Uhum. Tá muito voltado à performance. Né? Isso. Cara, deu o versículo 9, daí me chama a atenção, porque olha o conselho dele. Evite, porém, controvérsias tolas a respeito de genealogias, bem como desavenças e brigas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto ao que provoca divisões, que daí aqui no grego a divisão traz a ideia de heresia, aireitexos, se não me falha a memória, traz ideia de heresia, após adverti-lo pela segunda vez, rejeite esse. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesmo está condenada. Então aqui eu vejo Paulo aconselhando a gente se dedicar a boas obras, que de fato vão trazer mudança para a vida da pessoa. E no outro lado aqui, ele está criticando um grupo de pessoas que estão focadas em debates que não respondem à necessidade do outro lado, né? Tipo assim, cara, vocês estão discutindo genealogia para ver se o cara é descendente de judeu ou não, ou se o cara é descendente de Abraão ou não, qual o tipo de sangue dele, qual família ele tem. Estão discutindo sobre lei. Não, é Jesus, não, mas tem que se circuncidar, tem que ter ainda os atos litúrgicos da lei aqui para que o evangelho seja completo. Tudo que vocês estão debatendo aqui são coisas tolas e inúteis. Não é que ele está criticando a forma do diálogo aqui para chegar a um senso comum sobre algo, mas é porque a igreja abandonou a prática do amor. Isso. Porque o chamado à boa obra, se não for a prática do bom amor, é o quê? Esqueceu o essencial, né? E começou a... Então, assim, o chamado da prática à boa obra não é um padrão moral que a gente já falou em outros episódios. É o amor em prática. Então, a partir do momento que tu abandona o amor em prática para fazer discussões tolas a respeito de genealogia, o que é certo e o que é errado, perdeu o seu propósito. Perdeu, né? O Rcast.
A gente tá aqui debatendo o assunto, teologia, Bíblia e tal e tudo mais. Mas se a motivação não for o coração de quem tá ouvindo, de mudar essa pessoa, de trazer uma nova perspectiva do evangelho para que ela produza boa obra no dia a dia, é uma conversa tola e inútil. Interessante que a gente vê aqui no versículo 14 do capítulo 2, ele já fala assim: ele entregou sua vida, ele quem? Cristo, né? Entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Então a ideia das boas obras é o objetivo do que Cristo fez, do sacrifício dele. Só que isso é através de um povo. Ele formou um povo inteiramente dedicado às boas obras. Então, quando eu tiro o foco das boas obras e começo a discutir essa questão de genealogia, ou seja, coisas que não produzem, eu estou indo contra o sacrifício de Cristo, porque eu não estou abençoando o crescimento do corpo. Não é nem um crescimento pessoal. Paulo não diz hora nenhuma aqui, ó, procura o que vai te fazer crescer como pessoa profissional, até como cristão. Então, é o seguinte, olha, gente, tem um povo que tem que ser dedicado a boas obras e o foco é esse, a partir do sacrifício de Cristo. Então, não perde tempo deixando o corpo sem crescimento, focando em coisas que não vão produzir. Então, o que é que ele leva assim, quando ele fala assim de pessoas que estão gerando divisões, a ideia da heresia? Não é porque aquilo é mal pra Tito. Aquilo é ruim pro corpo, que o corpo não cresce. Então, a igreja de Cristo, o povo é que é quem é atacado pela heresia, né? Aqui a gente vê uma questão de foco na congregação, né? Qual deve ser o foco dessa congregação? Todo foco se resume ao sacrifício de Cristo. E quando tu deixa esse foco de lado para pregar ou aperfeiçoamento pessoal, ou os 3 passos para dar o primeiro passo, que a gente vê muito por aí, essa atitude é condenável. Porque assim, ó, o estudante da palavra de Deus, ele vai se reunir com outro estudante, ele vai falar assim, ó, cara, Isaías pregou a respeito disso, porque o rei naquela época era tal, o povo... Assim, isso aí em termos de evangelização e expansão do reino de Deus não acrescenta nada. Mas eu ter esse tipo de conversa é legal quanto a pessoa que é estudante. Agora, quando tu vai se pôr na posição de um enviado de Deus, né, e o portador da boa nova do evangelho, tu tem que pregar o que é essencial, tu tem que ter foco. E assim, ó, a teologia, Thiago, Joel e G, ela é maravilhosa, mas dependendo do lado que a gente vai, fica uma coisa chata. A verdadeira teologia, ela provoca e desemboca em humildade. Isso. Já pensou a gente fazer um podcast, ficar 3 horas discutindo se o dilúvio foi universal ou foi local? Chato. Isso é chato. É chato. Eu já fui dilúvio universal, eu já fui dilúvio... Cara, chega uma hora que tu não sabe mais nem o que é. E se tu não te policiar, tu fica vagando nessas questões periféricas e esquece que a essência do evangelho é ter um coração transformado através do que Cristo fez na cruz. Esse é o então essas questões propósito. Normal assim, pô, o que tu acha disso, o que tu acha daquilo? Mas nunca podemos perder o foco. Quando a gente perde o foco do próximo, se torna perigoso. Certa feita, acho que é João, diz que teve um cego de nascença, que Jesus conta a história dele. Cego de nascença, qual foi a pergunta dos discípulos? Cego de nascença era o próximo. Era um rapaz que estava ali em necessidade. Precisava de uma ajuda. Pergunta do discípulo foi: quem pecou? Foi que pecou? Foi ele ou os pais? E o que acontece? A gente não faz às vezes isso. Com discussões tolas. As pessoas precisam de ajuda. O próximo está ali, esperando uma palavra. Daí a gente pensa: mas ele não buscou aquilo? Mas ele não foi atrás? A gente coloca desculpas, ou coloca porque eu não errei como ele errou, né? Eu não sou cego. Mas vamos ver, da onde que veio essa cegueira? Por quê? Por que tá passando fome? Por que tá passando por esse período emocional abalado aí? Por que tá com essa situação? A gente quer saber qual é a causa que... A gente às vezes não perde a intenção de, não, eu vou sentar contigo e vou te ajudar. Eu vou sentar no meio fio contigo e vou te ajudar. E os discípulos, a gente faz a mesma pergunta que o discípulo fez para Jesus. Senhor, qual é a dele? É porque hoje tem muito forte esse pensamento, a própria ideia da meritocracia em tudo, né? A gente tem muito pensamento às vezes de tipo, aquela pessoa tá por aquilo é porque ela quer. Se ela quisesse, ela tinha saído. E a gente coloca muito existe a responsabilidade do ser humano, mas a gente coloca muito
Uma ideia de tipo, ela tá ali porque ela quer, ela quis, é ela que tem a responsabilidade, só ela. E tipo, a gente não para e pensa, tá, mas e qual é a minha responsabilidade em ajudar aquela pessoa a sair daquilo ali? Porque existe a ideia de, às vezes não foi o pecado da pessoa, mas e quando foi também? Já puxando para outro extremo. Filho pródigo. Saiu, largou da casa do pai, gastou tudo, tal, voltou. Às vezes a gente é tipo o irmão mais velho, eu não quero sentar com aquela pessoa. Ah, não, o cara fez o que fez. O pai não fez Não é justo. tipo, o pai não fez um formuláriozinho, preenche aqui tudo. Eu vou pensar, fica ali como empregado por uns 6 meses que eu preciso ver se tu mudou de fato. Sabe? Não teve esse caminho. Então, muitas vezes a gente tem essa questão com o próximo porque a gente se acha realmente superior. Né? A gente acha que, tipo, eu sou o irmão. Ah, aquele cara fez o que fez. Massa. Um ponto também eu acho que é importante frisar aqui, quando o Paulo ele define essa conversa aqui como tola e inútil, eu acho que um dos motivos mais importantes dele declarar isso é por quê? Porque aqui eles estavam discutindo a verdadeira essência do evangelho, da salvação em Cristo. Então eles estavam agregando no processo de salvação pontos, ritos que o evangelho não propõe para a salvação. A salvação do homem é o quê? É através do sacrifício de Jesus. Aqui a discussão tola e inútil, ela era norteada pelo quê? Não, mas espera aí, não é só isso. Tem que analisar aqui a genealogia do cara. Tu tem um mérito por causa de onde tu veio? Tem que analisar aqui os ritos da lei, se estão sendo observados. Então aqui é importante frisar, para a gente também não incorrer num erro aqui, né? Paulo está sendo enfático nisso. Ó, a partir do momento que tu vai para uma mesa debater sobre o processo de salvação de Jesus e tudo mais, é uma conversa tola e inútil. Sim. Tola e inútil. Quando começa a mexer na base do evangelho, por que a gente chega nessa conclusão? Porque ele fala, quanto ao que provoca divisões, aqui ele é radical. Ele não tá falando, tipo, aqui, daí, não tá aqui falando uma conversa de dilúvio. Sim. Entendeu? Tá, não, concordo contigo, que não é o ponto principal do evangelho. Mas aqui, essa conversa não seria motivo para advertir nós. E excluir nós. Agora não, aqui quando ele fala quanto ao que provoca divisões, após adverti-lo pela segunda vez, rejeite-o. É porque aqui tem um debate aqui, uma conversa que está mexendo numa coisa muito mais séria e perigosa. Porque daí, esse adverti-lo, como a gente falou aqui, traz ideia de heresia. Heresia, o que é heresia para nós? Aquilo que mexe na base fundamental da nossa fé. Você sabe que tal pessoa se perverteu. Está em pecado. Então quer dizer que eles estavam sim mexendo em algo que não era para mexer. Central, né? Central. É interessante que no começo do versículo 8, quando ele diz assim, essa afirmação é digna de confiança, ele se referindo aos versículos anteriores, que fala exatamente da salvação pela graça, só por Cristo. E quando entra essa questão de genealogia e lei, a gente pode resumir em 2 palavras ali. É salvação por mérito, no sentido de, por causa do... Eu pertenço ao povo judeu, o povo de Israel, ou por merecimento. Né? Ou contra, desculpa, merecimento, mérito ali porque é de tal povo, ou simplesmente por uma questão de conquista. Seguir a lei, eu conquistei. Eu não herdei porque eu não tenho essa genealogia, mas eu posso conquistar por causa de alguns pontos da lei. Isso. Porque eu me circuncidei, porque eu... Exato. Então, assim, nenhum desses pontos eles são cruciais para a salvação. E quando isso gera essa divisão no corpo, aí tem um rompimento Só aqui, que é né? interessante, né? Tu falou uma vez, falou 2. Ou seja, até para aquele que tá gerando a divisão... Tem um escape. Tem um escape, tem uma esperança de dizer assim, essa pessoa pode se arrepender. Ela pode continuar aqui, entendeu? Então, existe essa ideia de... O cara tá ameaçando o corpo, uma divisão. Mas ele pode ser parte do corpo, entendeu? De alguma forma. A gente tem que tentar ter esse olhar de graça também. É porque Paulo, quando ele mexe com essas coisas assim, em todas as cartas a gente vê que ele afirma categoricamente mesmo. Ele é enfático, né? Muito enfático. incisivo. Ele vai e bate de frente mesmo. Ele podia se gloriar dessas ele coisas, defende o evangelho, né? A carta aos Gálatas, ele diz o quê? Esses caras são malditos.
Eles estão anunciando um evangelho que é diferente do evangelho que eu anunciei. Aí ainda diz mais, né? Mesmo que desça um anjo do céu vos anunciando outro evangelho, seja maldito esse evangelho. Não é. Porque aí aqui entra essa questão, a mesma discussão, é a mesma religiosidade, colocando acréscimos no sacrifício de Jesus. Em outras cartas, ele diz o quê? Eu queria que esses caras fossem, esse pessoal fosse castrado. Pesado. Entendeu? Pesado? É. É pesado. Por quê? Por que é pesado? Porque eles estão ofendendo o sacrifício de Jesus. Isso. A salvação em Jesus. Que Pedro vai dizer que nós afirmamos nos outros episódios e foi comprada por bom preço. Então, a partir do momento que uma discussão sobre Bíblia, sobre teologia, sobre qualquer outro assunto que começa a desmanchar o fundamento da fé, a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Se a gente for olhar ali o próprio Jesus, né? Se a gente for parar pra pensar assim, essa ideia de convívio, de mesa, tipo, qual foi a mesa que Jesus revirou, qual foi a que ele permaneceu. Jesus revirou aquelas mesas que estavam no entorno do templo, mas que atrapalhavam as pessoas de chegarem até Deus verdadeiramente. Então, qual que é a mesa que eu tenho que evitar permanecer? É a mesa que atrapalha o povo. Mas qual foi a mesa que Jesus permaneceu e repartiu o pão? Foi a mesa, inclusive, com aqueles que o abandonariam. Quando a ameaça era contra ele, ele permaneceu em favor daqueles que o abandonariam. Ele sentou na mesa com o inimigo, ele repartiu o pão, Judas estava lá. Ele sabia que seria traído e ele não revirou essa mesa. Só que a gente vê muitas vezes uma tendência a querer revirar as mesas que nos ameaçam, enquanto que mesa que ameaçam os outros, mas eu tô bem, eu ignoro. É. Em Cristo tem Muito essa bom. Reviravolta. Massa, Tem gostei. essa virada. Gostei. Muito top. Porque daí tu entra numa autoproteção, né? Isso. É o meu benefício e tal. Mas você tá ameaçando os outros, você tá denegrindo os outros, você tá afastando os outros. E sabe o que foi que fez Cristo fazer isso? Convicção de propósito. Ele sabia que o propósito dele era se perder em favor daqueles que seriam encontrados. Massa. E ele disse pra gente fazer o mesmo. Ele diz assim, ó, façam isso em memória de mim, não é só repetir um ritual. É quando ele partiu o próprio corpo. Ele disse assim, façam isso em memória de mim. Ok, a gente partiu o próprio corpo. Então a mesa é o lugar onde a gente se parte em favor dos outros. E quando a gente faz isso sem o entendimento, ele diz o quê? Come e bebe para própria condenação. Exatamente. Bebe indignamente. Porque eu não discerni o corpo, o meu próximo, eu não discerni ele, eu não consegui. E se a gente fizer essa ver. ponte com o Tito aqui, é bem isso. É bem isso assim. Então, assim, ó, cara, é um corpo, é o povo, né? E trazendo essa questão para a gente não olhar para a palavra de Deus e achar que é um problema que só acontecia naquela época, qualquer forma que a gente coloca hoje de impeditivo para Deus agir, dá pra gente fazer um paralelo com o que eles estavam defendendo. Não, mas eu sou descendente diretamente de Abraão. Não, na minha família não tem mistura com os samaritanos. Eu sou da família de Arão. Isso. Então, assim, ó, o que a gente vê muito hoje é colocar Deus num quadrado, e se Deus agir fora Desse daquele quadrado, não é Deus. Mas o quadrado tá onde? Na mente Tá humana. na nossa mente, tá na nossa limitação. Eu vou fazer 10 vigílias durante esse mês para no fim do mês tal propósito ser atingido. Então, isso tu enquadra Deus no que tu acha que é Deus. E tu pode ocorrer no erro de ter idolatria com Deus. Tá entendendo? Olha Sim. que coisa bem Estranha, louca. na verdade. Estranha. Porque daí tu molda o Deus, o Deus que tu tem no teu coração. O Que Deus não é o tu Deus de verdade. Isso, às Que vezes. não, isso. Tu que tá não é o lutando. Deus de verdade. E assim, Ó, tu imagina. Ó, tu vai concluir? assim, ó, só resumindo, naquela época, gente, eu sempre costumo dizer, cara, são textos antigos, 2000 anos. Tenta se colocar, eu não quero atenuar a culpa de quem defendia esse ponto de vista, tenta se colocar na cabeça dessas pessoas, os primeiros discípulos, que eram judeus. Pô, a circuncisão, cara, é feita desde Abraão. Não, era um choque. Vem vindo. Então, isso, É um assim, choque. tu se colocar no lugar deles. Sim. Eu não tô querendo defender, mas se colocar que é algo cultural. Eu acredito que ali houve muito equívoco na interpretação. É aquilo. Se apoderaram daquilo que não era deles. E Jesus deixou isso muito claro na parábola dos vinhateiros. Eu arrendei uma vinha para as pessoas, para os empregados, e saí de viagem. Sim. Eu mandei os meus servos cobrarem o aluguel.
que eles fizeram? Bateram os meus servos. Então, quem arrendou a vinha, alugou a vinha, começou a ter a ideia de que era dono da vinha. Então, os servos que esse dono da vinha enviava eram os profetas, sempre advertindo aquele povo. E o que eles faziam com os profetas? Batiam. Aí voltavam todos machucados. Ele mandava mais para cobrar. Alguns até morriam. Por quê? Porque eles acharam que se tornaram donos daquela vinha. Donos do reino de Deus. E não eram. Era alugado. Era alugado. Ah, vou enviar o meu filho, então. O meu filho eles vão respeitar. Eis o herdeiro. Vamos matar. E agora a gente toma posse da herança. Então, o intuito daqueles religiosos daquela época, que não eram todos, a gente não pode generalizar. O termo fariseu, ele é muito mal usado hoje no nosso meio. Isso é um fato real. Mataram o filho e tomaram posse da herança. Mas daí, o que Jesus diz? Mas eles acham que tomaram posse. Mas um dia vai chegar que esse dono vai vir e vai botar os pingos nos i. Então, a ira de Deus, ela vai vir sobre aqueles que acham que são donos da vinha, infelizmente. Isso. E o que mais me choca é que esse pessoal se achava o povo de Deus. E eles ouvem do próprio Deus o seguinte: meu nome é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Vocês são missionários, né? Percorrem céus e mares e terra para fazer um prosélito, que é se converter uma pessoa ao judaísmo. Cara, e vocês tornam essa pessoa 2 vezes mais digna do inferno que vocês. Olha, vocês dizem que são filhos de Abraão, mas não são. Vocês são filhos do diabo. Nossa. Porque o diabo mente e peca desde o princípio. Se vocês fossem filho de Abraão, vocês teriam me reconhecido. Que Abraão viu o meu dia e se alegrou com o meu dia. Não era pro Zezinho da esquina que você tava falando. Não, cara. Interessante que a gente vê bem essa questão de, tipo, o foco aí, a crítica toda, se a gente for ver, é bem nesse ponto de a salvação, seja por merecimento ou por conquista. E a gente voltar na época, era muito comum isso aí, de fato, pro pessoal. E hoje em dia eu digo que ainda é uma tentação muito grande a gente começar a se achar salvo ou por merecimento, de alguma forma, não sou tão ruim quanto aquela pessoa, ou começa também a achar que conquistou por causa do bem que fez. Sim. E começa a achar realmente essa ideia de, tipo, eu conquistei a salvação, eu mereço. Isso é muito comum. E, tipo, se a gente for ver, o evangelho todo é justamente combatendo essa ideia. Ô, Joel, quando eu ministro ali sobre a história da igreja, no Raízes ali, eu gosto sempre de encerrar a história da igreja com a parábola dos vinhateiros. Porque por mais que Jesus tenha usado ela para confrontar os religiosos da época, ela também serve como vacina pra gente. Sim. Porque durante todo o período da história da igreja, até os dias de hoje, muitos pastores, muitos bispos se acharam donos da igreja. E não é. Aí, tipo assim, a gente pode até não matar Jesus literalmente como os religiosos da época fizeram na época de Jesus encarnado. Mas a gente mata o verbo todos os dias quando a gente se aposta da vinha que não é nossa. A gente mata a palavra verdadeira no coração das pessoas. E isso é muito sério. Muito sério. É isso aqui, ó. Essa genealogia, essas discussões tolas é matar o herdeiro. É matar o verbo. É destruir a essência do evangelho no coração das pessoas. É causar divisão. Ou seja, quem está provocando essa divisão já está com o coração pervertido. E para ser repreendido a segunda vez é porque abraçou essa morte. E tem assim, ó, se tem algum irmão que também está nos escutando, que está pensando em congregar em algum lugar, fica a dica. Que a salvação de Cristo é único e exclusivamente pelo aquilo que Jesus fez. Se alguma denominação coloca um acréscimo à salvação de Cristo, se afaste desse lugar. Verdade. Porque... Então, eu acho que... Tu ia encerrar? Não, pode. Te interrompi, cara, desculpa. Não, a gente tá tudo certo. Mas eu te interrompi. Porque assim, ó, essa questão de acréscimos, ela não começou agora. Aqui na Palavra de Deus já tem.
No Concílio de Trento, da Contra-Reforma, um dos bispos lá falou que a gente crê, tá registrado. Que Cristo é que nos salva, mas também temos que praticar boas obras para ter a salvação. Tá registrado no Concílio de Trento. E ele tá totalmente errado nisso. Então, assim, ó, quem quer congregar, presta atenção nessa situação. Se a mensagem da salvação de Cristo, ela precisa de um acréscimo, ou simplesmente pelo sacrifício de Cristo, a nossa salvação é o suficiente, é o único e suficiente Salvador. Amém. É isso aí. Eu gosto da frase, o evangelho não precisa de bengalas. Isso. Ele por si só é suficiente. Uma frase verdadeira. Galera, eu acho que encerramos por aqui esse episódio. O conselho para você que está ouvindo esse episódio: se dedique à prática de boas obras e transmita sempre a verdade para o teu próximo, que essa é a essência do evangelho. Amém? Amém. Obrigado, Joel. Obrigado, Marco. Tamo Obrigado, junto, G. Encerramos então o estudo, né, da carta de Tito. Eu espero que você tenha crescido bastante e que o Espírito Santo, né, faça a gente lembrar todos os dias de tudo que foi dito, de tudo que foi escutado aqui nesses episódios sobre essa carta. Amém. E que isso seja uma verdade prática, diária, em nossos dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Valeu, galera. Até o próximo. Valeu, gente. Valeu. Até mais. Ao fim de mais um Rcast, lembramos que, se a teologia que estudamos não nos leva à humildade, não é sobre Deus que estamos estudando.